Amigos, meu nome é Vinícius Talon e por que utilizamos tanto a palavra depende no direito, sobretudo no direito penal? Essa palavra é utilizada por muitos professores, por muitos advogados, por muitos estudantes, até uma certa cultura da piada em torno da palavra depende no direito. Durante algum tempo eu permaneci nesse vício de, quando responder a alguma coisa, falar depende. E isso até em sala de aula, quando leciono na graduação ou na pós-graduação, e algum aluno pergunta alguma coisa e vem aquela resposta, depende. Isso é quase sempre um problema na pergunta, como vocês verão adiante. Mas percebam que no direito, em geral, não só no direito penal e no processo penal, a resposta depende é vista como motivo de chacota, como motivo de piada. Não se pode ver uma pergunta no direito que alguém já quer responder com um depende, como se o depende por si só bastasse como respostas. E muitas vezes esse depende é utilizado de forma equivocada, sobretudo no direito penal. Por exemplo, se alguém perguntar, no Brasil tem pena de morte? A resposta depende está errada. A resposta pode ser, como regra, não há pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ou pode ser o contrário. Sim, há pena de morte, mas unicamente em caso de guerra declarada. Vejam que a resposta aqui pode ser partindo da regra ou partindo da exceção, mas não de um depende, porque não depende de nada. É claro quanto à resposta. A resposta aqui não existe nenhuma condição para responder adequadamente. Sim, tem pena de morte somente em caso de guerra declarada. Ou não tem pena de morte como regra, salvo em caso de guerra declarada. E dizer como resposta que depende de alguma coisa é praticamente condicionar uma resposta a algo, ou condicionar a resposta a uma segunda pergunta. Por exemplo, depende de qual área que você está falando. Qual é o prazo dos embargos de declaração? Depende. Em qual área? No processo civil, tributário, do trabalho, penal? Qual é o prazo da apelação? Depende. Em qual processo, em qual tipo de processo, em qual área? É no direito processual civil, no direito processual penal ou é no GCRIM? Então a resposta com depende pode ser também, como eu disse, um problema na pergunta. Ora, alguém perguntou algo de modo incompleto. Daí a resposta exige uma complementação, exige mais elementos para que a resposta possa ser adequada. E vejam que dizer depende quando a resposta não admite esse depende é praticamente não responder. Se alguém perguntar algo que tem uma resposta, como, por exemplo, qual é o prazo da apelação no GCRIM? Se responder depende, está ignorando que há uma especificação da pergunta e que não exige nenhuma complementação. Portanto, esse depende seria praticamente não responder alguma coisa. Mas, eventualmente, como eu já falei, o problema desse depende, dessa resposta, está na pergunta realizada e não na resposta em si. Ou seja, a pergunta é fundamental para a compreensão. Isso daí a filosofia já demonstrou que uma resposta adequada, uma interpretação adequada, exige, antes de tudo, a pergunta certa, a pergunta formulada corretamente. E como eu falei, se vai perguntar qual é o prazo da apelação, por exemplo, a resposta pode ser taxativa, pode ser uma resposta de 5 dias para interposição, pode ser uma resposta de 10 dias no GCRIM, mas se não perguntar especificando onde, de que forma, quando, não está fazendo a pergunta correta. E aí provavelmente a resposta será um depende. Se falarmos que a resposta no direito sempre depende, então é uma dificuldade que temos para perguntar e não necessariamente para responder. Daí porque, agora fazendo uma defesa daqueles que respondem com depende. A resposta depende quase sempre é um problema de quem está perguntando, que não fez a pergunta correta. A pergunta correta, por exemplo, no caso da pena de morte, poderia ser: qual é a regra sobre a pena de morte no Brasil? A resposta é simples: não há pena de morte no Brasil. Essa é a regra.
E aí, a exceção é a pena de morte no caso de guerra declarada. Agora, perguntar de modo genérico, basicamente é uma forma de incentivar o uso do depende. Portanto, para que essa expressão depende no direito penal ou no direito em geral seja evitada, é necessário que as respostas as perguntas não sejam condicionais, não exijam avaliar cada cenário, a pergunta seja mais específica. E aí, as respostas não precisarão ser condicionais, as respostas não precisarão ser depende, porque a pergunta já foi feita corretamente, a pergunta já pontuou e especificou qual é a delimitação da área, pelo menos, daquela pergunta. Ora, se alguém perguntar qual é o prazo para contestar, depende. Contestar onde? No processo civil é um prazo. Contestar, de certa forma, no processo penal é uma resposta à acusação? É isso que é a pergunta? Então tudo vai depender do cenário que se coloca a pergunta, do contexto em que é feita a pergunta. Às vezes, a pergunta é feita no ambiente adequado e o contexto dela já é implícito. Se alguém pergunta numa aula de processo penal qual é o prazo para responder, está perguntando qual é o prazo da resposta à acusação. Com certeza não estará perguntando qual é o prazo para responder no processo civil ou no processo do trabalho. A pergunta estará de acordo com o contexto em que ela está sendo feita, aquele ambiente de uma aula de processo penal. E é necessário que a gente comece a se questionar quanto a essa utilização exagerada do depende no direito. O depende pode ser tanto um problema na pergunta, que não foi tão específica, ou um problema de quem está respondendo, que quer fugir daquela pergunta porque não sabe qual é a resposta ou não entendeu o contexto da pergunta, e aí entramos naquela falta de uma doutrina no direito processual penal, no direito penal, uma falta de um raciocínio mais apurado. As perguntas no direito parece que querem apenas uma resposta objetiva de uma linha, querem os livros com quadros sinóticos ao final, com resumos, esquemas, tudo muito mastigado. E às vezes a resposta é muito mais complexa do que isso. Uma resposta sobre como era a pena durante a Idade Média pode ser feita em uma linha, em um livro resumido, mas ela não é a resposta adequada, ela não passa todo o cenário. Uma resposta adequada teria 5, 10, 20 páginas, explicando adequadamente cada um dos momentos da pena na Idade Média, e não apenas um resumo sobre isso. Por isso que, de certa forma, o depende é um fracasso de todos nós do direito. Quando fazemos essa chacota quanto à utilização do depende, isso está correto, porque de fato é um motivo de vergonha. É um motivo de vergonha porque perguntamos errado, respondemos sem certeza ou queremos dar respostas curtas. As respostas sem nenhum exame mais apurado daquela pergunta. E aí acaba entrando nessa linha direta para dizer apenas o óbvio ou para dizer tudo em uma linha. E é o que ocorre em vários livros mastigados, resumidos. Por isso que o depende é um fracasso nosso. É um fracasso dos juristas que ou querem dar uma resposta muito curta ou não sabem dar a resposta por falta de reflexão, por falta de ter leituras complementares que fujam do óbvio da lei, e aí a resposta acaba sendo um depende ou uma resposta em apenas uma frase. Isso é um fracasso do direito e precisamos começar a perguntar direito, precisamos começar a exigir respostas que não sejam apenas de uma linha ou de uma frase. Respostas completas, que examinem todo o contexto, comecem com o histórico, passem para o desenvolvimento e gerem uma conclusão. E não ir apenas a primeira linha da conclusão. Isso é o equívoco que muitos cometemos. Tentar resumir o que não é para ser resumido. O direito penal, o direito processual penal, o direito como um todo é feito para ser complicado. Ele não é feito para ser simples. Ele é feito para ser difícil mesmo, porque ele envolve as relações humanas, as relações sociais, o conjunto de ciências, a interdisciplinariedade e várias outras coisas que precisamos refletir sobre isso. Portanto,
O depende, repito, é um fracasso porque perguntaram errado ou não querem responder adequadamente ou querem dar uma resposta muito curta, muito resumida, e aí o depende é uma palavra que mata qualquer coisa, acaba com a pergunta e não exige mais complementação. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre direito penal, processo penal, execução penal e várias outras coisas. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp, em que estamos ali debatendo sobre penal, processo penal, com criminalistas do Brasil inteiro. Eu estou lá também. Além de você encontrar nesse link que está na descrição, o contato meu para palestras, além de cursos, vídeos, artigos, livros de minha autoria e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.